Olá, tudo bem com você? Muito obrigado pela companhia. Sejam todos e todas bem-vindos a mais um programa aqui na RSU. A conversa com o Beto Madeira. Hoje nós vamos conversar com Alcides Goulart, que é economista. Depois me corrija, Alcides. Que é economista, e depois ele vai também se apresentar, falar sobre todo o seu trabalho, aí, sobre a sua trajetória de trabalho. Também é o criador do documentário que nós vamos falar agora, discutir aí, que é do governo Décio Góes. São Décio em 4 atos, é isso? Décio Quero Bis em 4 atos. Décio Quero Bis em 4 atos. Muito bem. Tudo Bom dia, bom? Alcides. Tudo bom, Madeira? Alcides, alegria em recebê-lo aqui. E essa ideia de trabalhar de desenvolver um documentário em relação a um dos melhores governos que Cristina já teve, talvez o mais popular, o mais democrático, né? O mais social. É, nós vamos conversar aqui, buscar algumas informações, mas antes, conta um pouquinho a tua história. Bom, eu sou, como falaste, economista de formação, sou economista, também sou mestre em geografia e doutor em economia pela Unicamp. Eu sou professor da Unesc, né, professor já há um bom tempo no curso de economia e no programa de pós-graduação de desenvolvimento socioeconômico. Então, essa é a minha relação. Trabalho com a instituição, com a Unesc, pesquisa na área de economia catarinense, história econômica, desenvolvimento econômico, estado de desenvolvimento, com foco muito forte na economia catarinense. Mas o cinema, me aproximei, porque eu sou um estudioso do cinema, não é só ver filmes, mas sim entender do cinema há um bom tempo, já há mais de uma década. Eu sempre fui muito dedicado aos estudos sobre o cinema, né? Literatura e cinema. E como, né, algumas tecnologias possibilitaram democratizar algumas plataformas de divulgação científica, eu também, há uns 2 anos, montei um canal no YouTube, fui divulgador científico, né, nada de monetizado, né, através das minhas pesquisas, minhas produções, né, e fui produzindo alguns vídeos, sobre histórias da região, e mais com o objetivo de divulgação científica. E recentemente, a partir de uma ideia, de uma conversa que a gente teve com uns amigos, pensamos então elaborar um documentário sobre o governo Décio Góes. Né? Então, essa trajetória de professor e pesquisador, ela vai para o meio, né, digamos, de produção de conteúdos audiovisuais e divulgação científica. Isso vai se ampliando, né? E como eu falei, elaborei alguns pequenos curtas, né, sobre movimentos operários na região. Isso levou também a pensar, né, governos, trajetórias de governo. Foi isso. E daí eu também produzi algumas cinebiografias e documentários, curtas documentários, mas 2 cinebiografias de 2 professoras, né? Então, adquirir um pouco de experiência a partir de auxílio de pessoas que estão fazendo roteiro, né, ajudando, ou fazendo, né, assistência de direção. Eu montei esse documentário. Muito interessante. E não é o primeiro comentário, tu já tens outros trabalhos, então, relacionados ao cinema, à cultura, né? Então, Histórica. isso, sempre com foco que chama-se um divulgador científico, né? Então, sim, a partir de pesquisas que eu realizo, né, sobre história econômica de Santa Catarina, com alguns temas, né? Eu também tenho outro canal, que é da professora Jane Rabelo, que é essa história da educação. Eu também produzo conteúdos audiovisuais para esse canal, e que eu edito e dirijo, né? Então, é sobre história da educação em Santa Catarina. Aí fiz uma cinebiografia de uma professora da Unesc, a professora Vera Silvestre, e de outra professora da Rede Estadual de Educação, já com seus 82 anos, Dona Ana, Memórias de uma Professora, né, que também teve 1h20, 1h15. E também sobre documentários sobre escolas em Santa Catarina, as trajetórias de escolas, os grupos escolares em Santa Catarina, o Grupo Escolar Vidal Ramos, o Vitor Meirelli em Itajaí, o Vidal Ramos em Lages. Agora vamos fazer do Felipe Schmidt em São Francisco do Sul, o Ercílio Luz de Tubarão, o Costa Carneiro de Orleans. Então, fui adquirindo experiência na produção de documentários.
né? E 2 experiências boas na área de cinebiografia. Então isso me deu uma certa, né, me gabaritou um pouco do ponto de vista técnico, talvez, né, artístico, mais ou menos, para fazer esse documentário sobre o governo Décio. E outros projetos estão em pauta também aí. Uhum. Muito bem, eu quero mandar um abraço para a Zane, que está nos assistindo agora. Muito obrigado, Zane. Muito obrigado ao Mário Pereira. Muito obrigado a Lourdes, o Zé Gulino. Muito obrigado a Ana Paula Lima, que também está de vez em quando, ela dá uma olhadinha aí no nosso trabalho. Muito obrigado a todos. Ao João Paulo Teixeira, a Sônia, enfim, essa moçada toda aqui da nossa região, do estado, e onde quer que você esteja pelo Brasil. Olha, deixa eu só dar um toquezinho para você. Tanto o Facebook quanto o YouTube, se você não for lá dar um like, dar um joinha, nós não iremos saber se você está aí, quem está aí pelo menos, né? Então dê um toquezinho, aparece o nome, nós já mandamos um abraço para você. Muito bem, Alcides, vamos falar então de Décio Querubins em 4 atos. Esse título, o que significa esse título? Tem várias coisas, vários significados. Significado artístico, político, histórico, é uma síntese de uma totalidade. O Décio já afirmou, né, falou algumas vezes, não quero falar por ele, ele que vai decidir, né, e já decidiu, parece, que ele não vai ser candidato a prefeito de Criciúma. Então, me senti muito mais à vontade de fazer esse documentário. Eu tenho falado que não é uma encomenda partidária e muito menos foi o Décio que me pediu para fazer isso. Eu que propus, né, o Girandir Bittencourt Cunha, né, e a Giane, a Rosânia, somos 4 pessoas que pensamos esse documentário. Nós propomos ao Décio, sem custo nenhum, esse documentário. Décio, então, Quero Bis, porque tem a ver com um jingle da sua campanha de reeleição em 2004, porque quando ele foi eleito em 2000, já fazem 23 anos, né, já dá tempo de a gente fazer um olhar para o passado e fazer uma leitura com certo distanciamento. Tinha o jingle da campanha, falava assim: tô feliz, quero bis, é Décio de novo, ele sabe o que diz. E como nós sabemos, né, o Décio foi reeleito em 2004 com 37% dos votos e não assumiu em função foi cassada a sua candidatura em função de alguns motivos que a gente pode explorar mais aqui. Então, e é por isso que quero bis. E estou feliz, né? Estou feliz, quero bis. O final do governo Décio não foi um final muito feliz, foi um final muito triste, por sinal. Foi um governo que foi reeleito. Sempre há um certo consenso na política que um governo reeleito é porque o governo foi reconhecido e fez algo de bom para a comunidade. E ele fez isso, foi reeleito, mas não assumiu, como todos nós sabemos. Então, eu usei a magia do cinema para transformar um final que não foi muito feliz num final muito feliz. Hoje a nossa conversa com o professor Alcides Goulart, que além de economista, ele também trabalha na área cultural, histórica. Tem um nome específico para isso, dessa outra sua função? Eu acho historiador, meio ousado, né? O pessoal chama de cineasta, produtor de conteúdo audiovisual, divulgador científico. São vários nomes. Porque, como de profissão, carteira de trabalho, sou professor, tá lá professor. Mas de formação, sou economista. E agora, derivando para uma área aí, né, audiovisual, para não dizer cineasta, fica muito pesado. Então, eu prefiro chamar de economista. Então. Muito bem. Como é que é? Abraço aí pro canal das Memórias e Histórias de Educação de Santa Catarina. Conhece? Conheço. Um abraço então para vocês. Fala alto pro pessoal saber quem é. Memórias e Histórias de Educação de Santa Catarina. Memórias e Histórias da Educação de Santa Catarina. Isso. Bacana. Então, para todos vocês aí, muito obrigado pela companhia. Quero mandar um abraço aqui também, identifiquei aqui no nosso canal o Luciano Flores, que está nos assistindo, o João Paulo Teixeira, que está nos assistindo também, e essa moçada toda aí. O Idésio de Oliveira, que está lá na Bahia, né? Não podemos esquecer do Idésio. Muito obrigado, Idésio. Espero que vocês tenham aí uma boa estadia, boas férias, uma temporada boa aí na tua região. Mas volta para Santa Catarina, né? Volta para Santa Catarina aqui para a gente fazer sempre aquela conversa.
Também para o César Pereira, que está na Alemanha, que está nos assistindo lá agora. Muito obrigado, César. César que é jornalista, provavelmente o conhece, né? César Pereira está nos assistindo também. Muito obrigado Cezinha. pela... O Cezinha, Conheço isso muito mesmo. bem. Ceramista, né? Artista. Isso. O Emerson Teixeira também, que é jornalista, também está em Criciúma, está nos assistindo também. Muito obrigado aí pela companhia. Alcides, em relação ainda ao documentário. Em primeiro lugar, qual foi assim, esse documentário agora é um documentário que ele ainda não foi para o ar, então tu não tens ainda uma noção do impacto que ele vai ter, né? Ainda claro, tem uma ideia, mas assim, não tem números do impacto que ele pode causar. Mas dentre todos os teus trabalhos nessa área de audiovisual, qual foi assim que mais te motivou a seguir em frente? Olha, eu estou gostando muito, né, junto com minha companheira, de produzir cinebiografias, memórias, né, de momentos, de memórias de pessoas, memórias de professores, memórias, né, de agora no mundo político. Nós vamos produzir depois a memória do Sérgio Juliano, né, depois do Edi Balodi também, já está na nossa lista. Então, nessa área assim, né, de cinebiografia, parece que estou achando um caminho, assim, são os primeiros e estou gostando muito. E documentários são pequenos curtas, né? Esse é um documentário um pouco mais longo. Eu estou com boa expectativa nesse, né? Talvez seja o primeiro assim que vai para uma sala de cinema, né? Então sempre me dá um friozinho na barriga, né? Então eu espero que o retorno seja muito positivo, porque falando especificamente dele, porque vai retratar um momento político na história de Criciúma, né? E como falei, né? A ideia de um final feliz, né? Tô feliz, quero bis. Sem olhar, né, sem fazer críticas ao governo anterior, ao governo que passou e ao governo que veio depois, né, mas sim, né, falar, Beto, do que foi feito naquele governo, o que foi feito na área da saúde, né, com o Júlio, que foi secretário junto, com a Giane na educação, com o Edi Balodi da cultura, com o Kabuki no esporte, né, com a Naira na assistência social, a Janete nas comunicações, o Laércio na administração, né, não posso esquecer o Valério Preis no orçamento participativo, que foi uma coisa impressionante. Então o que foi feito naquele momento, naqueles 4 anos em que eu digo em que a democracia, a participação popular e a inclusão foram soberanas. Então esse é o objetivo, né? E estou gostando muito. A minha expectativa, né, se fosse eleger agora, a gente sempre tenta eleger o último trabalho que a gente faz. Eu também tem livros publicados, né? Tem vários livros publicados, eu sempre gosto de destacar mais o último, né? Mas sempre tem algum que marcou muito, que é o meu primeiro livro, Formação Econômica de Santa Catarina, né? Mas nesse sentido, né, se fosse eleger algum, eu diria que este, né, e que eu espero que tenha um bom resultado, pelo fato de primeiro passar na sala de cinema, na telona, né? Todo mundo que produz alguma coisa imagina um dia aparecer lá na telona a direção, né, do nome da pessoa. Então, nesse sentido, eu sou bem empolgado com esse momento e que, como eu falei, retrata um momento da história política de Criciúma que não podemos esquecer. Então, é lembrar para não esquecer. Lembrar para não esquecer. E lembrar que foi um governo reeleito e que não assumiu. Eu gostaria também de a gente, nesse momento, explorar por que ele não assumiu, Beto. Podemos falar? Fica à vontade. Então, sempre dizem que um governo ele é bem avaliado, não é pelas pesquisas de opinião, mas é a urna. A urna é o grande soberana de dizer um governo foi bom ou não. E foi reeleito. Ele não foi reeleito porque cassaram a candidatura, não a candidatura que ele seja como se a candidatura não pudesse ter sido registrada, por 3 motivos que estão no auge do processo. Um, porque tinha um jornal em cima de uma mesa e que tinha logo do governo, que alguém foi lá e bateu uma foto, naquela data não podia ter aquele jornal em cima de uma mesa, mas alguém poderia ter colocado e batido a foto. Outro, porque tinha um banner, uma parede, e nesse banner tinha vários logos do Ministério da Saúde, da Secretaria da Saúde, e lá do governo tinha o logo do governo de administração para todos. E o outro motivo, porque tinha a palavra feliz, a qual foi uma palavra que o Décio incorporou essa palavra já da primeira eleição dele para construir uma felicidade. E ao longo do governo ele sempre usou muito essa ideia de uma felicidade, a feliz cidade, né? Isso muito forte. E daí essa palavra feliz também entrou num jingle da Festa das Etnias em Criciúma em 2004,
né, que foi no meio do ano. Então falava de todas as culturas, todas as nações, e feliz, nessa felicidade e tal. E depois ele usa no jingle dele, que foi uma marca dele, ele fazia questão de afirmar isso, a questão da felicidade. E daí ele usa também no jingle, né, a palavra feliz para a sua reeleição. E daí isso foi o motivo, então, os 3 motivos que levaram à cassação dele. Não porque ele desviou recursos, não porque ele, né, mexeu no orçamento, não, porque ele foi muito forte essa ideia de usar a palavra feliz, né, num jingle da sua campanha. Então, esses 3 motivos que ele foram caçados: um jornal em cima da mesa, um banner na parede e a palavra feliz. Vê só, a gente vê por aí pessoas com gravidades, né? Chega a ser extrema. E geralmente a justiça arquiva, pelo menos arquivava, né? E aqui em Criciúma, de fato, as pessoas ainda não entenderam. Tu estás especificando agora, deixando aqui mais claro, né? Por que foi cassado. Porque isso, na verdade, foi um motivo, mas não é um motivo jurídico, né? Torna-se um motivo. Por isso que um dos atos que eu divido o documentário chama-se O Labirinto, que é esse labirinto do Dédalo, né? Que ele perdeu no meio do labirinto, não saiu, porque do dia 9 de dezembro de 2004, o Décio foi cassado, que é o Tribunal Regional Eleitoral. Daí começou ali, o Décio entra no labirinto e não consegue mais sair, né? E daí vai recurso aqui, recurso lá, porque a palavra é como uma coisa num processo kafkaniano, né? Te embrenha numa coisa e a coisa não sai, vira uma dimensão enorme. Então, era justificar que a palavra feliz não teve essa intenção, justificar que aquele jornal que estava em cima da mesa poderia ter sido colocado por qualquer uma pessoa, inclusive pelo sujeito que bateu a foto, e justificar que aquele banner que estava pendurado na parede poderia, inclusive pelo sujeito que bateu a foto, poder ter colocado. Então foi, sabe, daí negociações políticas, negociações, vai, vem, né, com lideranças estaduais, nacionais, né, e no fim das contas ele não assumiu, todos nós sabemos, né, sabemos o final da história, né, então ele assume, o prefeito que assumiu na sequência, ficou em segundo lugar, assume, ele se afasta no 1º de janeiro e assume o presidente da Câmara, ele fica 5 meses até maio, depois assume então o segundo colocado nas eleições, que foi o Antonelli, né, então foi isso, o desfecho não foi muito feliz, mas para aqueles que vão assistir o documentário, vão sair da sala de cinema muito felizes. Muito feliz. Alcides, essa câmera aqui é só tua, tá bom? Bem, essa câmera aqui é só tua. Muito bem. Um abraço pro Décio. Décio Góes provavelmente está nos assistindo. Te roubaram, né, Décio? Barbaridade. Mas dias melhores virão e já chegaram, né? Já chegaram. Depois ele virou deputado estadual, prefeito do município de Balneário Rincão. E olha só uma coisa interessante, ele foi eleito em 2012 prefeito de Balneário Rincão, e daí ele também foi cassado, porque com uma compreensão que ele não poderia ser candidato até 31 de dezembro, uma coisa assim, porque faltavam alguns dias. Ele foi cassado, cassaram de novo, ele foi eleito e foi cassado. E daí chamaram novamente, o presidente da Câmara assume e chama novas eleições e início de janeiro, fevereiro de 2013. Ele é candidato e ele é eleito novamente. Vê só. É uma perseguição, né? Uma pessoa que assim tem uma honestidade impressionante, né? Claro que é um político, sempre faz negociações políticas, né, para manter a governabilidade, né, necessárias, mas do ponto de vista pessoal, moral, uma integridade incrível. Então, nesse sentido também o documentário é uma homenagem ao nosso Décio Góes, com certeza. Muito bem, a nossa conversa hoje aqui é com o professor Alcides. Estamos falando sobre o documentário que está indo aí, vai ser lançado no dia 12, né? 12 de agosto, 10 horas da manhã, no Cine do Dela, em Criciúma. O Dela Justina. Dela Justina. Entrada gratuita. É gratuita? Sim, claro, imagina. Então, para você que estava perguntando o valor aí para nós aqui da RSU, a entrada é gratuita. Nós vamos falar agora sobre esse assunto. Aonde é que vai ser? Onde é que vai ser? O mesmo local, o horário? Quem pode participar? Todos, e todas, e todos. Poxa vida.
Então, como eu, né, o Décio não foi uma proposta minha inicial, né, depois de uma equipe, o Jurandir, a Rosane e a Giane, que propomos ao Décio esse documentário, não teve custo nenhum para ele, deixa bem lembrado, né, não foi uma encomenda de ninguém, né, porque parece, não foi encomenda de ninguém, foi a partir de uma tomada de decisão individual com um grupo, né. Também não será, a entrada será gratuita. Dia 12 de agosto, um sábado, pela manhã, ali no cine do Della, hoje chama-se Shopping Della, né? Talvez os que conhecem mais, o Della Justina. O Della Justina ali na Praça Nereu Ramos, né, às 10 horas. É uma sala, tem 140 lugares, né? O Décio mandou uma mensagem para mim, Alcides, acho que vai lotar a sala de cinema, que a gente tem que fazer, assim, bom, vamos ver uma opção, né? Fez uma sessão, uma sessão no mesmo dia, a gente vai ver. Mas espero que sim, né? Que depois ele entra na plataforma YouTube, mais tarde, né? Depois de um certo tempo, a gente vai tentar passar outra sessão, se for necessário, né? Depois ele vai estar disponível para todos. Na verdade, o objetivo é divulgação, né? Divulgar, não tem objetivo financeiro, econômico. Político, tudo é político, na verdade, né? Tudo é político na vida. Toda ação política. Então, assim, é do PT. Não, inclusive das pessoas que participam do documentário, eu acho que são 3 que não são filiados ao Partido dos Trabalhadores, tenho certeza que não são. Que não foram filiados, que eram pessoas que faziam parte, porque quando sabe o governo ele é composição política, né? Então, nem todos os secretários do Décio eram vinculados ao Partido dos Trabalhadores, porque aqui era uma aliança com o PDT na época, né? E depois teve apoio do PCdoB e de algumas lideranças, então alguns secretários participaram, eram pessoas que não tinham vinculação partidária, mas, né, tipo que era de confiança. Por exemplo, hoje a ministra da Saúde, a Nízia, né, ela não é filiada a partido político nenhum, mas ela é de confiança do presidente da República, né? Então, ou a secretária, ou a ministra do Esporte também não é filiada a partido político nenhum. Então, entre os vários que eu entrevistei, tem ali, acho que são 3, se não me engano, que não tinham vinculação partidária com o PT, mas defendiam isso. Claro que são pessoas com uma visão democratas, humanistas, né, que tem uma visão mais aberta de sociedade nesse sentido, com certeza. Uhum. Muito bem, nós já estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Só quero lembrar você que o Super São Pedro é uma rede de 5 supermercados aqui na região. Um em Orleans, 2 em Uruçanga, um em Cocal do Sul e outro em Morro da Fumaça. Aberto sempre das 8 às 21 horas, sem fechar no meio-dia. O Super São Pedro tem um cartão próprio, você não precisa nem ter conta em banco. Apenas levar os seus documentos, você já fecha, aí já faz o seu cartão e dentro de 10 minutos já está comprando. Tem mais ainda? Claro, tem mais ainda. Você já inicia com crédito de R$500, mas pode ir mais. Pode ir a 700, pode ir a 800, pode ir a 1.000, vai depender muito da conversa que você vai ter lá com a loja, tá certo? Pois bem, tem mais coisa ainda? Tem. Digo para você e faça essa pesquisa. O Super São Pedro, lá atrás, no ano passado e anos atrás, R$500 não parecia ser tão bom, mas agora está excelente. R$500, os produtos baixando no Super São Pedro, muitas promoções e agora o Super São Pedro está de aniversário. Claro, de aniversário do Super São Pedro nesse mês agora e vai tá dando prêmio para você. Vai lá, compra acima de R$100, você está recebendo cupons para participar do sorteio nesse próximo final de semana. Isso mesmo, no sábado. Vai ser ao vivo. Ah, pois é. Então, e nós da RSU queremos testemunhar tudo isso, é claro. Vamos ver, para trazer para você, os ganhadores são diversos prêmios de R$1.000, aí vai, de 500, enfim, outros prêmios também. Super São Pedro. Alcides, mais alguma novidade, mais alguma coisa que eu não perguntei que tu gostaria de deixar registrado? Não, eu acho que o meu objetivo, como eu falei, a divulgação, né, promover, socializar o conhecimento, trazer, né, momentos da história, da política, econômica, social, né, e vamos trazer mais, né, eu quero deixar aqui também dizendo que tem 2 projetos aí que eu estou trabalhando, né, para o ano que vem, claro, né, e para depois, um que é a cinebiografia do Sérgio Liano, né, foi um vereador do Criciúma nos anos 80, uma figura, né,
chama-se o Sérgio Juliano, presente, um professor militante, e do nosso querido artista, né, Edi Balodi, também estou preparando aí uma cinebiografia dele, que ele sabe que é legal. Então, nesse sentido, né, o objetivo é isso, né, promover e divulgar, né, o conhecimento. Muito bem, olha, eu vou falar aqui antes que ele saia daqui, tá certo? Nós já conversamos, há a possibilidade dele vir fazer, pelo menos uma vez por semana, meia horinha conosco. Claro, vai ser online, não vai ser presencial, porque aí nós não temos perna para ficar andando para baixo para cima. Para falar sobre economia e também sobre cinema, sobre arte, sobre, né? Sobre audiovisuais. Né? Então tá aí, estamos fechando aqui. Depois a gente só vai ver a data aí. Será um programa sensacional, com muita informação nesta área que a gente não tem, né? Poucos canais oferecem isso e nós vamos ter aqui na RSU. Professor, uma alegria te receber aqui pela primeira vez e, claro, vai ser sempre uma alegria recebê-lo aqui no nosso estúdio, ou então através do sistema online. Foi muito bom conversar contigo. Muito obrigado, Beto. Agradeço a todos e a todas que estão nos ouvindo. Não esqueça, só repetindo aí, local, horário, data. 12 de agosto, sábado, 10 horas da manhã, no Cine do Della, na Praça Nereu Ramos, em Criciúma. Entrada gratuita. Décio Quero Bis, em 4 atos. Meu Deus, eu vou estar lá. Eu vou estar lá para assistir. Eu gosto, o cinema é outra história. Podemos ver a TV, né? É bom. Legal, mas aquela magia da telona. Não tem nada parecido. Aquilo que tu falou, é magia, né? Isso. É magia. E futuramente, quem sabe para o ano que vem, a gente vai ter novidade por aqui também relacionada a isso. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Tem alguém aí, Rali? Do Wagner Ferraço. Wagner Ferraço, Rafael Imara, que está aqui conectado conosco também. Zelândia também conectado conosco. Muito obrigado a todas e a todos e até o nosso próximo encontro. Forte abraço. Até lá.